Isso aqui, gente, é bandeira mais vermelha do que menstruação. E uma mulher precisa observar isso aqui. Isso aqui é crime. Esse povo é criminoso. Ah, não acredito. Você não vai fazer isso comigo, não? Não, você não vai fazer serralheria. Não, não vai fazer serralheria agora, não. Não vai. E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens, coisa que vocês já estão cansadas de saber, não é mesmo? Olha, gente, aqui eu sei que eu defendo o não na vida, mas vocês estão me negando tudo. Tô entendendo vocês não. Cadê as histórias pra eu contar aqui no podcast? Não tá chegando não, meus amor. Você vai deixar o projeto acabar por falta de história? Não tô acreditando nessa bobagem que vocês estão fazendo. Vocês aí cheios de história boa pra compartilhar, vai ficar amarrando mixaria. Você é fofoqueira? Ah, eu sei que você é fofoqueira. Direciona essa fofoca pra mim. Ou é preguiça? Tá lotada de trabalho, né? Nossa vida tá difícil, tá o caos. Mas faz assim, ó. Grava o áudio com a sua história e manda para um programa que transcreve. Tem programa que você manda pelo próprio Zap e ele transcreve. Daí você pega a transcrição e manda para especialistaemhomens@gmail.com. Se você é da comunidade bravíssima, eu te ajudo, tá bom? Você me chama lá e eu te falo qual que é o programa que eu uso, te dou todas as orientações, fechou? Tô super ansiosa para comentar o vexame do seu macho aqui no podcast. E eu também continuo precisando de você na campanha de financiamento coletivo, minha gente. Nós estamos na meta Fôlego, que é aquela onde eu consigo garantir a continuidade do projeto. E nós temos prazo para essa meta, viu? Porque vida de trabalhadora brasileira não dá conta de sustentar projetos como esse aqui sem prejudicar as contas de casa. E o tempo que se dedica a esse trabalho, mais o trabalho que paga as contas, às vezes fica inviável. Não é porque eu gosto, mas é porque acontece, né? Então a gente precisa trabalhar junta para que eu consiga atingir essa meta antes de ficar inviável dar continuidade ao trabalho, tá? Então nessa semana eu gostaria que vocês me ajudassem numa meta específica. Eu queria que todos vocês que estão me ouvindo nesse momento trouxessem um apoiador ou uma apoiadora nova para mim. Gente, pô, numa semana eu sei que 50 pessoas me escutam, pelo menos, são as minhas estatísticas. Faz esse corpo a corpo comigo. Será que não tem ninguém que você pode levar ao podcast e pedir a pessoa para entrar para nossa comunidade? Será que isso aqui não está ajudando ninguém a ponto de tipo, pô, deixa eu compartilhar isso aqui porque isso é importante. Vamos lá. E eu vou te ensinar como, vou te dar uma estratégia. Sabe seu companheiro aí, que se diz aliado das lutas, o feminista em busca de biscoito? Então, se ele é tão engajado assim, que tipo de iniciativa ele fomenta? Ele faz doações contínuas para instituições feministas? Ele financia projetos realizados por mulheres? Não? Então não dê biscoito. E pergunte até onde vai o feminismo dele. Se é para se implicar e mudar as coisas, ou só é para ele se sentir melhor com ele mesmo se dizendo um aliado. Eu tenho 45 apoiadoras e apenas 6 são homens. Isso aqui é um podcast sobre homens. E você sabe que tem espaço, muito espaço para eles aqui. Será que você não arruma uma chantagem para convencer um homem aí para poder entrar na nossa campanha? Você não tem um irmão, seu namorado, seu marido, que faz tanta coisa por tantas pessoas e não pode pôr R$ 10 numa campanha de um projeto feminista? Mas aqui, tem que ser sobre o seu comando, viu? Porque homem é muito enrolado. Se ele falar que vai apoiar, você tem que ficar do lado dele e ver ele entrando no site na sua frente, porque se depender da iniciativa dos homens para poder fazer algo, além de pegarem armas para entrar em guerra ou torcer para time de futebol, nada acontece. O engajamento vai até aí, nada que tire ele de lugar nenhum. Então você que me ouve, você tem que fazer um corpo a corpo de chegar e botar ele para poder fazer as coisas dentro dos nossos propósitos. E esse é um propósito que eu entendo que é coletivo e eu gostaria que vocês mobilizassem esse. Financia o podcast da Brava. Manda eles soltar a porra da grana. Vai por mim, eles têm condição. E tem mais condição do que você, mulher. O que ele não tem é interesse. E sua provocação irônica, que aponta as contradições dele, é fantástica. Homem não gosta de ser contrariado. Então, se você prova por argumentos bons que ele é um hipócrita, ele vem chegando. Talvez não na sua frente, mas na hora de você virar as costas. Então, ó, eu conto com vocês. O site é www.apoia.se/especialista em homens e lá tem recompensas a partir de R$ 10. Bora que vamos, que Daisy me ajude. E hoje eu vou contar para vocês uma história maravilhosa da Jéssica. Jéssica, adulta 40 mais,
vida feita, mora sozinha, emprego ajustado, família, amigas, tudo do jeito que tem que ser, né? Um belo dia, ela estava afim, né, de um festival de música ao ar livre, numa praça famosa da cidade de São Paulo. Como ela não encontrou ninguém disponível para ir com ela, ela decidiu ir sozinha e aproveitar a sua própria companhia. Mulheres, vocês saem sozinhas? Quem não sai? O que te impede? Se for medo, não. Mulheres, o seu risco de vida não é na rua. 8 em cada 10 casos de violência contra a mulher acontecem em casa, não na rua. E por homens que você se relaciona ou se relacionou. E não um avulso na rua. Então, mulherada, arruma esse carão aí e vai pra rua fazer o que você quiser. Porque o seu maior risco de vida é namorar homem hétero. Mas a gostosa da Jéssica já sabe disso tudo e saiu sozinha pro show ao ar livre. Chegando lá, dia de sol, ela achou um lugar bacana na grama, que tava para ver o palco, ouvir a música que ela tava querendo. Ela estendeu a toalha linda dela, se sentou, arrumou o piquenique dela que ela levou para ela, tirou o seu livro, estava comendo sua maçã e lendo, toda plena, maravilhosa em sua própria companhia. Eis que, de repente, um homem se aproxima de Jéssica. Vamos chamar ele de Carlos? Carlos, atordoado por aquele acontecimento, uma mulher sozinha na rua, sem coleira, como que pode? Ai, 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 alguma coisa errada não está certa. E esse homem, Carlos, tão homem, reuniu toda a sua mice e foi lá. Sentou na toalha da menina e começou a puxar assunto. Folgado. Ela deixou ele sentar? Não deixou. Sentou por quê então, meu querido? Porque é homem e acha que pode. E esse era um macho padrão, considerado bonito por alguém aí, né? Branco, louro dos olhos verdes. Um olho verde baixa qualquer régua, né, gente? Cada chuck de olho verde, mas vocês têm um padrão de vocês aí, fazer o quê? Ele tinha um corpo bacana, roupa de corrida. No começo ela não deu bola pra ele, assim, né? Porque ele meio que veio com aquele approach básico de homem hétero. Nossa, uma mulher sozinha, se divertindo no festival desse, como pode? Com certeza ela levou fora. Oh my God. Mas daí, nessa conversa piada dele, reconheceram pessoas em comum. E ela acabou cedendo e a conversa foi fluindo. Porque eles são mais ou menos assim, da mesma área, enfim. Você se lembra da história do estelionatário? Pois é, que o cara é um inconveniente, mas tem charme para aquela cena parecer o início de uma comédia romântica? Pois é, meu amor, aconteceu aqui de novo e eu nunca erro, não em dias ímpares. Aí no fim do dia, acabou que eles se beijaram. O beijo encaixou. Quando ela foi embora, ele levou ela no carro, foi gentil, eles trocaram o telefone. E foi legal, assim, né? Superado aquele passo ali, foi legal. E, obviamente, quando o cara é um estelionatário, qualquer coisa do tipo, ele é legal, né? Ou você acha que você vai se envolver loucamente com um cara que é um idiota de primeira? Não, né, amiga? Você é bobinha, mas nem tanto. Mas aí eles continuaram saindo, se conhecendo. E Jéssica, ela é espírita. E Carlos é evangélico. Bom, eu jamais me relacionaria com um homem evangélico. Católico adormecido é meu máximo de entrosamento cristão, mas evangélico jamais. E o exemplo dos motivos não vai ser eu que vou dar. Deixa a história acontecer e você vai ver por quê. Mas ele é evangélico e tal, e a princípio isso não foi obstáculo. Ela, muito curiosa, pensou, vamos se conhecer, ver, né, onde que isso vai dar. Ela, né, até chegou aí na igreja dele, assistiu o culto. O pastor dele orou para ele. E o Carlos apresentou o filho dele para ela, né? Porque no final de semana eles passavam praticamente todos juntos. E assim, a princípio foi tudo muito rápido. Tipo, love bomb, tudo demais, muito rápido mesmo, viu, amada? Rolou até igreja. Pra mim, vocês são completamente loucas. Como é que alguém vai na igreja do cara antes de transar? É a segunda vez que eu escuto história de gente, mulher em igreja, tá? Não faz sentido isso, gente. Como é que você se submete a uma coisa dessa? Você tira um pedaço do seu dia e deixa um macho orar sobre você sem nem saber se o sexo com esse cidadão vai valer a pena. Eu não entendo vocês não, gente. Mas apesar da pressa para colar com Jesus, ele e ela combinaram de ir devagar nas bobiças, se conhecendo melhor primeiro, né, antes de transar.
Ou seja, adiar o sexo porque tinha que ter uma conexão espiritual. Ai, conexão espiritual. Ó, eu até acredito nisso, mas eu jamais acredito que isso se faz dentro do reino de Deus, né? Aqui no inferno, a gente prioriza outras coisas, tipo cangas individuais e sexo gostoso consentido no primeiro encontro sem casamento. Essas são as nossas prioridades. Mas aí, né, eles foram se pegando, chegou a hora que não deu para segurar, né? Como ela tem uma vibe mais espiritualista e gosta de uma meditação, ele propôs meditarem antes de transar. Afinal, o sexo é divino. Não, meu amor, o sexo é humano. O humano é que é divino. O sexo é sexo também, tipo, só sexo. Pode ser um contrato bem prático e delimitado. Sexo, você pode até pagar por isso. Ele pode ser comercializado. Sexo é muitas coisas. Vocês que colocam muito peso em cima dele. Adivinha por quê? Cristianismo. Esse tabu é graças ao fã-clube de Jesus. Porque sexo é sexo. O problema do sexo são as hierarquias que se estabelecem dentro do sexo. E nelas a gente tem o homem no topo fudendo com a nossa vida. Mas beleza. Jéssica foi lá se preparar para meditar, silenciar a mente, colocar um manta, queimar um incenso. Ele fez uma oração evangélica pedindo permissão a Deus. Aí eu fiquei pensando aqui, como é que Deus mandou o recado autorizando? Será que foi por e-mail? É mensagem no Zap? Será que é na hora? Você tá beijando, você já pede para ver se dá tempo de chegar antes do coito? Qual momento que Deus proíbe e qual momento você pode avançar? O que tá no livro de vocês aí? O que pode sem ser pecado? Não sei, vocês me contam aí, se alguém tiver e souber disso. Ai, gente, eu só sei que com a autorização de Deus, eles consumaram esse ato divino e safado e mandaram ver nessa bagunça. Oh, yes! O sexo era bom e continuaram saindo, mas tinha umas red flags que preocupavam a Jéssica aí. Por exemplo, toda vez, depois da transa, o Carlos tomava banho. Era gozar e tomar banho, logo em seguida. Não tinha tempo nem para nada. E não era só lavar o pinto, não, era banho completo. Se transassem 3, 5 vezes numa noite, que disposição, hein, cordeirinhos? Mas enfim, eram 3, 5 banhos. E ela ficava constrangida de não se lavar e acabava tomando banho também. A menina ressecando a pele por excesso de banho. Mas a sensação que a Jéssica tinha é que ele queria se limpar da sujeira do sexo. Ué, mas peraí, sujeira? Você já não pediu autorização para Jesus? Ele não deixou? Você não tá sujo, amor, tá tudo bem, né? Ou Deus não autorizou? Ah, então Deus não autorizou, tem isso. Ele forjou essa autorização para botar para fora a cabeça do cogumelo, mas a verdade é que Deus não autorizou e esse cidadão está em pecado. Ai, menino travesso. Deus castiga, viu? Mas pro inferno ele não te manda não, que eu não deixo entrar esse chipinho aqui não. Não, tá? Mas ela não sabe o que passava na cabeça dele, ou se ele achava que podia evitar doenças sexuais se tomasse banho, mas aquilo incomodava ela. Outra coisa muito estranha, alerta red flag, é que um dia ela acabou acompanhando ele no médico. Também não entendo isso aqui não, mas ela foi com ele numa consulta médica e depois passar numa farmácia para comprar camisinha. Ele pediu para ela dividir o valor da camisinha com ela. Velho, a camisinha. Mesquinho do caralho, odeio, duvido que ele gasta o mesmo que Jéssica com roupinhas e cuidados estéticos. Não gasta. Mas o Carlos pediu pra Jéssica dividir com ele o valor de camisinha. Detalhe, ele tem grana. Mais grana que a maioria das pessoas aqui. Mas não para pagar uma camisinha inteira. Ô, Jéssica, ele meteu só a metade desse pau, né? Tomara. E esse bostinha do rebanho de Jesus continua suas proezas. E não vai frustrar a expectativa de ninguém. Eu disse no início do episódio que eu jamais me relacionaria com um homem evangélico. No máximo um católico sem vergonha que eu possa converter ao feminismo. E aqui Carlos faz o favor de explicar meus motivos. Esse bosta é muito machista, homofóbico e preconceituoso. Uma vez ele disse que acreditava que as pessoas com sofrimento mental, tipo síndrome de Down, autismo, eram algo do tipo seres rejeitados por Deus porque não eram perfeitos. E aqui eu lembro de uma amiga minha que tem 2 filhos atípicos, que um dia, uma desgraçada dessa religião aí, parou minha amiga na rua, no ônibus, sei lá, para dizer a mesmíssima coisa,
que o autismo do filho dela era a falta de Deus, chamando ela para a igreja, ou falando que ia orar para ele, alguma coisa desse tipo. Por que vocês não morrem? Isso aqui, gente, é bandeira mais vermelha do que menstruação. E uma mulher precisa observar isso aqui. Isso aqui é crime. Esse povo é criminoso. E Jéssica se atentou na hora. Mas você aí, qual é a sua de estar com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento? Casada, namorando, ficando, beijando, sentando para esse tipo de gente. Carlos nem é gente, na verdade. Ele é um lixo. E deixa eu falar com vocês que são aí, estão se relacionando com esse tipo aqui, eu sei que são muitas e que vocês justificam, aceitam, você é coautora, tolerante, burrinha. Seu pai, seu tio, seu avô, sua família é uma coisa que você meio que é obrigada a tolerar, mas marido não. Quem aceita, aceita porque quer, porque no fundo se alinha às ideias de superioridade aí do homem, tá? Então se atenta, porque eu não tenho mais essa paciência para poder falar que você é uma vítima, não. Você sabe perfeitamente o homem que você está com ele. E aí um cara que elabora no âmbito religioso um raciocínio que diz que pessoas com síndrome de Down é rejeitado por Deus, que manda uma mãe atípica para a igreja para curar filho por causa de uma condição humana natural própria de cada indivíduo, que tipo de outras explicações absurdas mais pode sair dessa boca suja desse povo? O que vai acontecer quando você, mulher, reivindicar sua autonomia, sua individualidade, dizer não para ele, frustrar a expectativa dele de alguma coisa? O que esse sujeito vai elaborar sobre você? Que você é uma vagabunda, que não é digna do amor de Deus? Ou que para você ser digna dessa glória, você tem que se submeter a ele? Porque se submeter a ele é se submeter a Deus, e você tá doido aí para ser submissa a alguém, né, meu amor? Você não sabe é ser livre, eu já sei qual é a sua. O cara usa a religião para construir argumentos de submissão. E quanto mais você se submete, quanto mais você se mete nesse trem, mais manipulável você se torna. Porque ele tem na igreja o argumento do machismo dele. Então você começa a ficar sem referência. Porque além do cara ser um babaca criminoso, o pastor também é. Boa parte da comunidade evangélica também é. A política é. Olha, sinceramente, você vai se fuder nisso aí. E eu tô aqui para assistir porque é só questão de tempo. E o filhote de cruz credo do Carlos também era do tipo que falava alto, de maneira intimidadora, né? Uma vez ele falou para Jéssica que quando ele conheceu ela, ele perdeu a esperança de ser pai de novo. Porque Jéssica era 40 a mais, né? E para ele, ela não poderia engravidar mais na idade dela. Mas que tudo bem, se fosse o que Deus tinha reservado para ele aceitava porque ele é glorioso, bonzinho, bonitinho, Carlinhos. Ai, ai, cordeirinho. Mas olha aí a estratégia discreta para diminuir a autoestima da Jéssica. Uai, qual o problema de ter 40 anos? Hã? Deus não aceita pessoas com 40 anos, não? E aquilo não afetou ela nem um pouco, muito pelo contrário, só alertou ela. Essa é a minha garota, linda, inteligente, atenta, né? O sonho de ser pai, de novo, era dele, não dela. Então ela cagou pro comentário dele. Mas o tempo foi passando, e aquela fase de presença extrema, que chamam de love bombing, foi passando também, e aí ele foi dando aqueles pequenos ghosts, que é aqueles sumiços, né? Eu falo ghost que tá mais na moda aí. Até que um dia ela perdeu a paciência, deu um fecho nele e terminaram o primeiro ato dessa história. Porém, contudo, todavia, durante a pandemia aconteceu muitas coisas, né? Mas aconteceu, tipo, de milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas isoladas, aconteceu de ter um genocida presidindo esse país, aconteceu muitas coisas. Mas aconteceu um fato com ela que acabou reaproximando os dois. Jéssica se envolveu numa situação em que ela foi hostilizada por vários homens e acabou usando as redes sociais para protestar. Só que como ela fez isso logo em seguida ao fato, no vídeo ela parecia muito abalada, parecia vulnerável. É lógico que ela tinha acabado de passar por uma violência, né? E aí Carlos viu a postagem dela e procurou ela de novo, como se fosse um príncipe salvando princesa em apuros. Foi assim que ela percebeu, tá? Aí ele chamou ela para sair no meio da pandemia. Ela numa seca danada, Jéssica, vai fazer merda, já sei que você vai fazer merda, Jéssica, você me fala antes, eu dou um socão na sua cara. Mas enfim, já tinha um tempão aí, né, que estavam isoladas, a carência batendo forte, ela lembrava que o sexo tinha sido bom, e aí aceitou. Sexo bom é tão raro que a gente faz essas coisas, né, gente? Não tô desculpando, não, achei errado pra caralho, né? Querer que os homens melhorem não faz muito sentido, porque o outro é o outro. Mas bem que os caras podiam ser mais competentes nessa seara, né? Porque aí a gente podia ficar mais exigente, e aí quando aparecer uns trastes desse, a gente ficar mais tranquila para falar não, porque tem vários outros que resolvem essa questão. Mas a verdade é que não tem, né?
Mas aí eles saíram, foram num restaurante, ela chegou de máscara, e ele aparentemente nunca tinha usado uma ou ouvido falar sobre. Ai, ricos. Aí Jéssica já chega nessa relação querendo transar, tipo amizade colorida, é o que ela queria, sem intenção de levar a sério, até mesmo porque a primeira experiência já tinha alertado ela queria dar, gente, safada, era isso. Aí, numa dessas vezes que estavam transando, Jéssica pensou, hum, vamos aterrar esse sujeito. E foi tentar uma experiência nova com o cordeirinho Carlos. Ela foi devagarzinho, no dedinho, ele foi deixando ir pá. De repente, ela enfiou o dedinho no cozinho ungido dele, lascando-lhe um fio terra. Esse homem foi a loucura. Ele esqueceu completamente o que ele estava fazendo ali com Jéssica e teve um orgasmo oceânico. Gente. Ai, esse rebanho é muito hipócrita, não dou conta. Olha, gente, tem muito cara que gosta de dedo no cu e outras estimulações a mais. É uma zona erógena linda, principalmente para quem tem próstata. Mas cu de macho é símbolo universal do consentimento. Difícil um que se diz hétero se propor a essa experiência. Você chega ali nas redondezas, ele já trava o corpo todo, entendeu? Dependendo do macho, ainda agride quem tenta. Então você pode ter certeza de que se Jéssica conseguiu enfiar esse dedinho, é porque o cordeirinho de Deus deixou. Cristão desqualificado para o reino do céu. No inferno também não vai, porque preconceituoso não entra, não sei o que se vai arrumar não, tá? Mas depois que terminou tudo, ele muito preocupado, foi conversar com ela. Falou que era a primeira vez que isso acontecia. Que ele só deixou porque era com ela, que era tão especial. Que ele era homem. Certeza que você é homem. Percebi desde o princípio e infelizmente você não demonstrou o contrário disso. Você é macho, eu sei que você é macho. E esse macho pediu para que Jéssica não comentasse com ninguém o que tinha acontecido ali, entendeu? Que ela até podia continuar fazendo dedinho, mas em segredo. Que o que acontece entre quatro paredes era segredo deles. Eu esparrava. Assim que eu pegasse o telefone, todo mundo ia saber. Já ia mandar no grupo das amigas, se pá, na hora que eu fosse no banheiro fazer xixi. Miga, assim, rabei o evangelho. Macho, não adianta pedir sigilo. A gente vai contar. Seu caso virou uma história, entendeu? Eu até não sei seu nome. Eu não sei seu nome, mas eu sei que você existe. Tá bom, meu amor? Porque isso, gente, é importante demais. Se fosse só mais um cu, a gente não gastava fofoca. Mas é um cu evangélico. Ele tem um nível a mais de fofoca para nós. Na sociedade feminista, nosso porno é esse, tipo, feminista, eletriz, evangélico com fio terra. Cordeirinho dá o cuzum virgem. Gente. Gente, isso é muito bom. Ai, Jéssica, obrigada. Nossa, me conta. Me conta sempre que tiver essas coisas. Aí, né, nessa conversa que Jéssica teve com o Carlos, né, ela me conta que sentiu nele o medo das pessoas acharem que ele era gay. Vamos explorar isso, manas? Se ele achar que faz mal e que ele é gay, vamos seguir nessa linha. Vamos manipular eles, vamos fazer chantagem, vamos fazer ele ter culpa para poder variar. Falei assim, eu acho que eu sei realmente, depois que eu enfiei o dedo no seu cu, realmente você não é mais o macho que você acha que você é, não. Não, você não vem querer parar de cabuloso, né? Eu já enfiei o dedo no seu cu. O que você tá achando que você é? Vou contar lá no segredo que enfiou o dedo no seu cu, tá? Vou contar outras coisas. Em vez de deixar só eles falando, vou espalhar que você é piranha, vagabunda, você deu de quatro, que eu vazei seu vídeo. Não. Só eles vão usar essa arma? Vocês podem parar. Tem armas que eles têm, tem armas que a gente dá e tem armas que a gente tem que a gente não usa. Tem que usar, tá? Mas por ela, isso não era uma questão de contar ou não contar, porque diferente de mim, ela não faz questão dessa piada. Jéssica não acha que por causa do fio terra isolado ele era um homossexual. Óbvio, né? Óbvio que ele não era. Por causa disso, não. Os homossexuais nem quer ele lá. Não deve querer, porque ele é um babaca, né? Mas o rebanho não pensa assim. Zilhões de planetas, galáxias, universos e metaversos, e Deus preocupado com seu cu. Ai, Carlos, como você é importante para Deus. Parabéns, nossa. Depois desse fio terra, esse homem ficou doido e veio o love bombing de novo. Ele tentando entrar na vida dela, se apoderar do tempo dela e do dedinho macio dela, claro.
Mal pode ele esperar por um plugue vibratório anal com pingente rosa de flu-flu. Ai, eu não aguento. Ai, eu quero tanto essa foto para soltar no nosso Deep Web. Mas ela já tinha visto esses red flag ads, então não deu condição, entendeu? Ela não deu condição. Veja você, mulher que me ouve agora, ela limitou o macho que ficou sem espaço para poder invadir. Você não fica achando que só ele que sai invadindo sua vida, não. Ele invade porque você deixa, tá? E um dia ele ficou revoltadíssimo, porque ele falou com ela um eu te amo e ela não respondeu, porque ela não ama. Mas ela não tem esse direito de não amar um homem que ama ela. Ela tem que necessariamente retribuir, porque Deus falou desse jeito, entendeu? Mas para fechar de vez essa resenha, teve um dia que ele se convidou para passar o fim de semana na casa dela. Ela disse que não podia dar atenção para ele aquele fim de semana, porque ela estava estudando, tinha um projeto profissional para desembolar. Mas ele falou assim, não, que isso, problema nenhum. Quando você está estudando, eu vou aí, faça comida, né? Delícia, né, gente? A pessoa cuida de sua casa, aquela comidinha, prepara os cantos se você trabalhando. Quando você termina o dia, você vai lá encontrar com ele. Bom demais. Só que essa não era a expectativa dele. O que ele queria é que ela largasse tudo que estava fazendo para dar atenção para ele. Porque ele é um alecrim de Deus, um cordeirinho bonitinho. Como assim você vai trabalhar e não dá atenção para mim? Oh. Então ele passou um dia na casa dela bebendo, colocando música alta, ia toda hora no escritório interromper os estudos dela. Aí na hora que ela parou para ficar com ele, como era o combinado desde o princípio, ele em tom de voz elevadíssimo, ameaçador, tentou minar a autoestima dela. Você vai terminar sozinha, que você não vai encontrar um homem como eu, bonito, honesto, que roda o cu, disposto a amar. Aí ele deu o chilique dele, muito histérico, né? Mas não teve o palco que ele queria, o cordeirinho. Ah, que peninha. Carlos disse que a partir dali ele só iria encontrar com ela para poder comer ela e ganhar uma enravadinha marota, que eu sei. Mas nunca mais ele ia querer nada sério com ela. Poxa, ai que barra. Força, irmão, força. Ou seja, o cordeiro hétero do fio terra não soube lidar com rejeição. Ele gritou bem, mostrando o quanto ele é macho. E aí, ela usou uma estratégia que eu uso muito, para não dar pau pra doido, né? Ela não falou nada, não concordou, não discordou, não pediu desculpa, né? Não provocou, porque afinal ele estava na casa dela, e quando um homem é doido, você não sabe o que ele pode fazer, deixou ele falar. E ela muito convicta das suas vontades, dos seus desejos, dos seus posicionamentos, ele só falou. Ela esperou ele parar de gritar, ele ameaçou de ir embora, ela não impediu. Ele foi, quando ela fechou o portão da garagem, ela agradeceu aos céus e eu à terra por ele ter ido embora. E nunca mais viu ele. Amém! Ai, 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 será que ele conseguiu outro dedinho macio pra ele? Será que ele se sente muito culpado? Ai, tomara. De que vale ser cristão se não for pra ter culpa, né? Tomara que ele seja atormentado por isso para sempre. E quando ele morrer, de frente pro Deus dele, ele descubra que ele podia estar dando o cu tranquilamente, que Deus nem anotou no caderninho, entendeu? Que o que vai impedir ele de entrar no céu não é o fio terra, mas sim o fato de ele ser um preconceituoso desgraçado. Ai, que história gostosa, adoro, gente. E eu fico por aqui, meus amor. Obrigada, Jéssica, por essa história, eu amei. E você, tem uma história de fio terra para mandar para mim? Manda, meu amor. Quanto mais machista, melhor o fio terra. Manda para mim. Para especialistaemhomens@gmail.com. Sigam bravíssima.oficial no Instagram, no TikTok, no YouTube. Segunda-feira sai episódios no YouTube e quarta-feira sai no Spotify, só que sai primeiro no Spotify, tá? Então eu espero vocês semana que vem. Me alimentem de histórias e saiba a brava e gulosa.